Tudo bem, a paz do Senhor. Obrigado pela oportunidade que você está nos dando de transmitir esse programa, esse vídeo a cada um, pessoas que vê. Deixe o like, compartilhe, né? E inscreva no canal para que o algoritmo entenda que a gente está tendo relevância e para poder ministrar para as pessoas como você, espalhado pelo Brasil aí, né? Pelo mundo, pela essa cidade, pelo Mato Grosso, etc. Um abraço, pessoal de Cuiabá, pessoas que têm dado, assim, honrado o nosso trabalho, amém? E eu quero trazer uma palavra hoje, uma palavra de Jacó. Jacó, quando estava para morrer, ele começou a trazer uma bênção profética sobre os filhos, 12 tribos, e um dos filhos chamava José. Está no Gênesis 49, 22, diz assim que José é um ramo frutífero, amém? Mas os frecheiros lhe traz amargura. O que significa isso? Todo homem chamado, todo escolhido de Deus, o frecheiro ataca, fere o sentimento, fere as emoções. Ninguém é chamado de graça, amém? Mas a Bíblia diz assim que José também, os ramos de José ultrapassavam os muros, ou seja, não há nada que detém o escolhido de Deus. Aquilo que Deus quer cumprir na vida de um homem, de uma mulher de Deus, Ele vai cumprir, amém? Mas a Bíblia diz assim, que os frecheiros lhe traz amargura. Ou seja, a Bíblia diz que quem tem um chamado de Deus, quem tem um chamado ministerial, quem tem um chamado de salvação eterna, a perseguição. A Bíblia diz assim no livro de Mateus, bem-aventurado quando vos injuriarem, perseguir, mentir a respeito de vós. A Bíblia diz assim, regozijai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão. Se José conseguisse ver o futuro, como eu sempre ministro aqui, se José conseguisse ver depois da curva, um lugar que ninguém enxerga, e ele conseguisse mensurar aonde Deus o levaria para ser o segundo nome do Egito, o governador do Egito. Ele passou anos preso em masmorra, anos preso na solidão, na escassez, na injustiça. Os irmãos tentaram vender, os frecheiros atacam a pessoa que Deus tem um chamado, amém? E a Bíblia diz assim que os frecheiros traz amargura, mas sabe que a Bíblia diz ali? Mas o arco de José é forte. O que significa? José está passando por luta, José é você, mas Deus te faz forte, porque o Deus de José é o Deus de Jacó. O Deus de José é a rocha eterna. O teu Deus é a rocha eterna, amém? E você não vai titubear. Outra parte linda nesse texto diz assim, que os ramos de José, ele ultrapassa os muros. Quero falar uma coisa para você hoje. Você crê em Jesus Cristo? Crê? Então para você não há limite. Não há limite para você. Amém? Não há limite. Certa vez, está no Êxodo capítulo 15, versículo 25 a seguir. A Bíblia diz assim que Israel estava andando no deserto e andou dias sem água, amém? Dias sem água. De repente encontrou uma lagoa, uma fonte de água. Mas quer saber de uma coisa? As águas eram amargas. Às vezes nossa vida é amargurada pelo nome de Jesus. Às vezes nós temos amargura de espírito. Mas isso era uma simbologia, uma metáfora. Sabe o que aconteceu? Moisés clama a Deus, amém? E Deus fala, Moisés, pega essa árvore, coloca ela dentro da água. E quando Moisés pegou aquela árvore, a árvore significa Jesus Cristo, a árvore da vida, e colocou naquele lago, quer saber o que aconteceu no lago? O lago ficou doce. Aí o povo beberam. Às vezes você passa por amargura, mas Jesus é o doce da nossa vida. Jesus é aquele que faz o amargo virar mel, o fel vira mel. Em outras palavras, você está entendendo o raciocínio das coisas? Ou seja,
tem amargura de espírito? Os flecheiros estão te atacando? Você está passando por dificuldades terríveis? Tá? Jesus é a árvore da vida. Quando Jesus entra na sua vida, Ele começa a trazer o doce, tirar a amargura, tirar a mágoa, o medo, a amargura do medo, a amargura da dor, a amargura da solidão, a amargura da tristeza. Jesus é a árvore que vai adoçar a sua vida. Ele vai transformar aquele lago de amargura em um lago de águas doces. E a Bíblia diz assim, que o povo bebeu, ficaram felizes, mas se você observar o texto, o povo murmurava. Eu vou dizer uma coisa para você nessa manhã de domingo: não murmura, coloca Jesus na sua vida. Ele vai transformar a amargura em doce, Ele vai transformar o ódio em perdão, Ele vai transformar em incredulidade em fé, Ele vai transformar tristeza em alegria. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que não chores mais. Sabe por quê? Porque está escrito lá, que a alegria do Senhor é a vossa força. Quer saber de outra coisa? E quando aquele pessoal transformaram as águas amargas em doce, eles descobriram oásis com piscina de águas doces, de água transparente e 70 palmeiras. Quer saber de outra coisa? O povo ficou lá, usufruiu do ambiente e continuou a marcha. Você não pode parar. Você é o José da sua geração, cuja solidão não te prende, cuja dor não te prende, cuja escassez não te prende. Nada prende os homens de Deus. Apóstolo Paulo falou para Timóteo, quando ele estava preso na masmorra de Nero, ali passando por cadeia, por algemas, e Timóteo foi visitar ele no cárcere. Timóteo ficou assustado. Ele falou: Timóteo, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje eu posso estar sofrendo algemas, amém? Mas a palavra de Deus em mim não está algemada, Timóteo. Em outras palavras, ninguém detém o nome de Deus. Cadeias, tristeza, mágoa, escassez, separação. Imagina uma coisa, nada te detém. Sabe por quê? Porque a palavra é aquela árvore da vida. A palavra, ela adoça a amargura. A palavra tem um poder de transformação. Observa, aquela águas amargas foi transformada com o poder da palavra. Jesus é a palavra, aleluia. Então esse é o recado que eu estou passando para você nessa manhã de domingo. Assim, eu gostaria que vocês meditassem nisso. Gênesis 49, 22, amém? E o livro de Êxodo 15, versículo 25. Na verdade é o 15, 20, mas até o 25 fala mais precisamente. Eu quero que você medite nessa palavra, amém? Transforme a sua amargura em doce. A Bíblia diz assim, no Salmos 81, que Davi diz assim: bem-aventurado é o homem que faz dos seus desertos mananciais. Amém? Bem-aventurado é o homem que consegue transformar o mal em bem através da árvore da vida chamada Cristo Jesus. Está faltando doce na sua vida? Tá? Eu sei que tá. Coloca Jesus. Ele vai transformar tudo. Em nome de Jesus. Um abraço. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.